Se você vai fazer o Enem 2022, fica nesse vídeo porque vai rolar o que levar pro Enem, estratégias e métodos para você mandar ver. Oi, eu sou Claine Tese e conquistei uma bolsa de 100% por intermédio do ProUni na PUC-RS em medicina agora no ProUni 2022 e o ano que vem eu vou começar a minha graduação. Mas eu tô aqui para te ajudar porque tem várias estratégias para você adotar para realmente chegar lá no Enem e mandar ver, para colocar tudo em prática o que você estudou ao longo do ano. Mas também se você não estudou, fica nesse vídeo porque sempre tem algumas estratégias que podem te ajudar. Primeiro ponto, o que é obrigatório você levar no Enem? Duas coisas. Um documento com foto, que pode ser identidade ou CNH, e uma caneta preta com tubo transparente. Eu trouxe aqui 3 para mostrar para vocês. Eu sempre levo uma de ponta fina. Essa aqui da Bic e essa da Pilot são ótimas para tu escrever a redação, porque tem 30 linhas, mas às vezes não cabe toda a nossa redação, então ponta fina é bom. E uma com ponta grossa para você preencher o gabarito. Juro, faz diferença, porque preencher aquelas bolinhas com essa aqui ninguém merece. Então, uma com ponta fina e outra com ponta grossa. E outra coisa que você pode levar, mas não é obrigatório, é o cartão de inscrição. Onde lá vai constar onde vai tua prova, local, sala e tudo mais. Mas eu, Claiane, sempre levo um print no celular, porque pra mim é tranquilo, mas se tu não for levar o celular, imprime, que não tem problema, é melhor ter do que não ter. E agora vão algumas orientações que você pode adotar, mas é claro que fica a teu critério, mas que realmente faz a diferença pra mim. Eu, Claiane, sempre levo água principal, um Nescau, porque ele é mais fácil de você tomar do que, por exemplo, comer um chocolate, que às vezes vai sujar e tudo mais. E além disso, sempre levo barrinhas, por exemplo, de frutas, bananas e por aí vai, ou sneaker, porque tem amendoim e assim dá uma boa energia e ajuda bastante. Repelente, se você tiver em casa, juro, não custa passar, porque eu já passei alguns sufocos que eu esqueci do repelente, eu fui num local de prova onde tinha árvores ao redor, então os mosquitos vieram, daí tu fica se coçando, atrapalha, tu perde total a concentração, então vale a pena passar e não arriscar. Outra questão, também fica a teu critério, mas eu gosto bastante, sempre sentar na fileira da parede onde não tem janela, para não bater sol ou chuva, caso venha a ocorrer, e também longe de ventiladores e ar-condicionado. Mas se na tua região for quente, vai perto do ar-condicionado. Mas, por exemplo, na minha região não é tão quente, mas ficar embaixo do ar-condicionado a prova toda incomoda. Então eu prefiro sempre buscar uns meios onde que não tenha nenhum atrito para eu conseguir me concentrar 100% e arrasar naquele Enem. Agora vamos lá para o método OVMF. Esse método eu construí ele ao longo desses meus 3 anos de cursinho, fazendo muitas provas e eu fui adaptando e lapidando ele ao máximo para corresponder às minhas necessidades. E eu já compartilhei com muitos estudantes e fez sentido para eles, ajudou muito na estratégia e realmente otimizar o tempo, porque a gente sabe que fazer 90 questões mais uma redação em 5 horas e meia e no segundo dia em 5 horas as 90 questões é difícil, então a gente tem que ter estratégia, ainda mais que no Enem tem TRI. É importante entender que nesse momento a gente é candidato, a gente não precisa mais ser o aluno número 1 da sala que vai acertar tudo, a gente precisa ser estratégico, ou seja, como no Enem tem o TRI, a gente tem que jogar isso para o nosso favor. Temos que primeiro focar nas questões mais fáceis, aquela que tem um TRI elevado, e esse método me ajudou muito nisso. Nesse método há as 4 letras e vamos começar com o O. Mas na verdade esse O é um círculo, da qual eu sempre circulo questões que eu tenho certeza que eu acertei, eu vou lá no número e coloco uma bolinha, porque na minha cabeça a questão tá guardada, tá no meu bolso e ninguém mais me tira ela. As questões V são questões que tu ficou com dúvida e precisou voltar. Por exemplo, tava com uma pulga atrás da orelha, ficou, será mesmo que essa é a alternativa? Eu tô em dúvida entre duas. E muitas vezes quando a gente volta depois, é bom porque a gente volta com uma outra perspectiva, lê o comando novamente e consegue encontrar o gabarito mais fácil. Já o M, que é a terceira letra, são para questões médias, questões que vão demorar. Porque o nosso objetivo é primeiro fazer aquelas questões que estão TR alto, que a gente sabe que a gente vai olhar ali e vai responder, não vai demorar tanto tempo nelas. Mas as questões médias, por exemplo, no segundo dia, eu nunca resolvia de cara probabilidade, logaritmo ou de finanças, que geralmente tinha juros, aí tu tinha que fazer algumas contas. Essa eu deixava mais pro final. Eu ia garantir aquelas questões mais fáceis, por exemplo, para analisar 5 itens ou uma geometria plana que era mais tranquila.
porque lembre-se que no Enem tem TRI, então a gente tem que valorizar primeiramente as questões O, que são a bolinha, que você tem certeza, depois a V, que às vezes tu só ficou com uma dúvida e precisa voltar só para garantir o gabarito e fechou. E a M é aquelas questões demoradas, que tu vai fazer mais lá no final, que depois eu explico quando. E a questão F é aquela questão para você deixar para o final do final, que se faltar tempo não tem problema, porque era um assunto que você não conhecia, não dominava, e se você ia só perder tempo com ele. Por exemplo, para mim, análise combinatória, eu nunca fazia essas questões, porque é um conteúdo super difícil para mim, e se eu ficasse na questão, eu iria perder tempo, ou seja, eu iria perder questões fáceis, que é aquilo que o Enem quer. Então, recapitulando, O, questões que você tem certeza. V, questões para você voltar porque tu ficou com uma dúvida atrás da orelha. M, questões demoradas, que são média, que você sabe resolver, mas você vai fazer no final, porque você vai primeiro garantir as V e a O. E questão F, que é difícil, que tu vai deixar pro final do final, e que se você não tiver tempo, tu vai chutar e vai chutar com consciência limpa, porque você não conhecia o conteúdo, então tá tudo bem. E já eu vou explicar quando que você vai voltar nessas questões em breve. E agora vamos para as estratégias do primeiro dia. Seguinte, eu vou falar como eu realizava todos esses meus anos de prova, porque no Enem a gente precisa de estratégia, é uma prova de resistência, porque fazer aquelas questões da redação gasta muitos neurônios, nossa senhora. Mas que nada, eu vou aqui explicar para vocês como eu fazia. Seguinte, primeira coisa, abre a prova e vai logo lá achar a redação, que geralmente está bem no meio, porque a prova é feita de linguagens, redação e depois humanas. Então vai lá no meio que o tema vai estar lá. Eu li o tema e já fazia um brainstorm, ou seja, lembrei de um repertório, anotava no cantinho, lembrei de uma citação, anotava ali, para nenhuma informação fugir e eu ficar, que informação era essa? Então eu já deixo ali, leio toda a coletânea. E depois disso eu ia fazer sempre umas 10 questões e começava com humanas porque era mais fácil para mim. Então você vai naquela que é mais fácil para você. Depois de fazer umas 10 questões para dar aquela aquecida no cérebro, eu voltava para a redação e fazia o plano de texto. Tudo bem certinho, com introdução, minha tese, os argumentos, os repertórios que eu colocar no D1, no D2 e também a minha conclusão com a minha PI, todos os 5 elementos, todos bem certinhos. Depois do plano eu voltava para as questões, fazia mais umas 10, aí eu fazia de linguagens e sempre utilizando o método OVMF. E um ponto importante falando sobre o método é que no primeiro dia ele é um pouquinho mais complicado de você usar. Porque, comparando com o segundo dia, o primeiro é mais difícil de você identificar quais questões que são com um TRI mais elevado e mais baixo. Mas, com o tempo que você vai praticando provas, você consegue pegar esse feeling e identificar de forma mais rápida quais questões têm um TRI mais elevado e outras mais baixo. E depois que eu fiz as 10 questões de linguagens, eu volto para redação, confiro meu plano de texto se está tudo ok, vendo ali em questão da competência 3, que é a da argumentação. Então tá tudo ok, eu vou pro meu rascunho, escrevo ele tudo bem certinho e volto para as questões. Faço ali mais umas 10 de humanas, umas 10 de linguagens, e quando for umas 13h30, no máximo, eu sempre vou ao banheiro para eu mudar meu canal de foco. Isso é muito importante, porque teu cérebro vai fadigar, teu cérebro vai cansar, ele vai ficar, caraca, o que você tá fazendo? Cadê o nosso programinha de domingo, assistir um filme e ficar de boas? Porque ali tu vai estar realmente em foco. Então vai no banheiro para você dar uma desparecida e focar em outras coisas. Quando você voltar, você vai ler o seu rascunho. Focar em competência 1, que é na parte, faltou uma vírgula ou uma crase, e competência 4, porque nela você vai ver se você repetiu alguma palavra ou se faltou conectivo. Então coloca bastante conectivo pro teu corretor não dá desculpa para te descontar na C4, beleza? E também na C5, confere se todos os 5 elementos estão lá, para ver se tu pode passar limpo a tua redação e continuar a fazer as questões. Depois que passou para a folha definitiva, tu volta para as questões, porque agora, só dá-lhes, questão atrás de questão. Tu pode ir alterando dessa forma para não ficar tão cansativo. Vai um pouquinho de linguagem, um pouquinho de humanas. Eu geralmente fazia mais de humanas porque era o que eu mais gostava e deixava mais linguagens por final. Afinal de contas, humanas tem um TRI um pouquinho melhor do que linguagens, então eu tava no que era melhor para mim, no meu caso, humanas. E quando faltava 1 hora para finalizar o tempo de prova, ou seja, ali pelas 5h30, no máximo 6 horas, eu passava para o gabarito e sempre utilizando a caneta de ponta grossa para facilitar. E enquanto você passa, eu recomendo que você utilize a tua identidade como uma régua para você não se perder e marcar algum gabarito sem querer.
E depois de terminar, tu vai ver que vai ter algumas bolinhas ali que você não terminou. São as questões V para tu voltar, M, que são questões demoradas, e as F difíceis. Então, você vai começar com a V, vai voltar nessas questões, tentar entender por que tu ficou com dúvida na alternativa, ver se você encontrou realmente o gabarito certo ou se você quer mudar. Depois tu vai para as questões M, que eu falei, que são difíceis, que são mais demoradas, que agora você tem tempo porque você tá calmo, você sabe que já garantiu as questões que eram bolinha, que você tinha certeza, então você vai para elas. No meu caso, por exemplo, em filosofia, geralmente era questão demorada, porque era um conteúdo que eu tinha que analisar mais ou um texto mais difícil. Isso no meu caso, mas para você pode ser que história seja mais difícil. E depois, questão F. É aquelas questões que tu fica, bah, o que é isso? Por exemplo, tem um texto literário lá em linguagens para você analisar, com nomenclaturas que você nunca viu e que você sabe que se você chutar tá tudo bem, porque o TRI vai ser bem baixinho e um percentual muito baixo de pessoas vão acertar. É essa a minha estratégia para o primeiro dia de prova, agora vamos para o segundo, que não é muito diferente, porque eu considero um pouquinho mais fácil do que o primeiro para mim. Quando eu começo a prova, eu sempre vou por matemática. Eu tenho o costume de fazer ela direto, assim, as 45 questões. Aí tu me pergunta, Clay, você responde todas? Não. Eu passo questão por questão e eu vou utilizando o método OVMF. Todas que eu marco com a bolinha são aquelas que eu fiz, que eu tenho certeza que estão certas. A ver que eu fiquei com alguma dúvida em questão da conta, porque, por exemplo, quando tu tá ali fazendo a conta, tu tá ali no automático e você tá com uma memória de escrever, por exemplo, 7 vezes 7 é 50 e você tá ali, mas fica, ué, cadê o erro? Você não encontra e, cara, por isso que esse ver é muito importante pro no final você voltar e ver o porquê que tava errado. E quando você volta, é muito rápido para você perceber o erro. Também vou marcando as questões M, que para mim às vezes é um logaritmo da vida, que é difícil, ou uma matemática financeira. E F, que eu abandono, não perco tempo nisso, que é a análise combinatória. Se eu chutar, eu vou chutar aqui ó, com a consciência limpa. Eu vou analisar, é claro, ver, fazer um chute consciente e tentar ver qual que é a alternativa que pode ser a certa. Eu, Claiane, faço toda de matemática e depois vou para a natureza, porque para mim é mais fácil, com exceção da física, porque física tem algumas questões que são mais difíceis, quando tem muitas contas e algo mais profundo. Mas biologia super de boa e química eu também aprendi a gostar depois de muito sofrimento, porque era difícil também para mim. Utilizo em natureza também o método OVMF. Vou te dizer que todas as minhas questões F em natureza geralmente é física, que às vezes eu não consigo responder, que para mim é mais difícil, como eu comentei. Mas você pode ir alternando, pode fazer 15 de matemática, 15 de natureza, começa sempre pelaquela que você tem maior afinidade. Se você gosta de natureza, vai lá, tenta achar umas questões de biologia só para você dar uma aquecida e teu cérebro perceber, eu conheço esses conteúdos, não tô tão perdido, acho que eu vou dar boa, para você não se desesperar na hora e ficar um pouco preocupado. Uma coisa importante, sempre passe um gabarito faltando 1 hora para a prova, porque dá tempo de você depois voltar nas questões V, M e F. Assim você consegue revisar, às vezes garante uma questão ali. Eu mesma, inclusive, no Enem passado, em matemática, se eu não me engano, foram 3 questões que eu consegui salvar, que eu errei por questão de bobeira, falta de atenção. Então é muito importante esse método, foi útil para mim, mas é claro que talvez para você não faça sentido, então você pode alterar, por exemplo, Clay, as letras não fizeram tanto sentido, mas eu vou utilizar uma carinha feliz para uma questão que eu entendi, ou uma carinha meio triste para a questão que tu ficou com dúvida, não tem certeza do gabarito, e uma carinha bem triste para aquela questão que você não sabe qual assunto que é, e vai chutar com felicidade, mas foque nas questões fáceis, porque assim o teu TRI aumenta demais. E era isso, espero muito que tenham gostado do vídeo e que tenha agregado em vocês. Vão lá e arrasam no Enem. Saibam que vocês são muito mais do que aquela prova. Afinal de contas, é só um dia, é só uma tarde do seu ano inteiro do que você estudou. Vão com calma que vai dar boa. E se puder, já curta aqui para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e poder ajudar mais estudantes por esse Brasil. E também, se quiser, se inscreva no canal. Assim você me ajuda também. Um beijão e vamos lá!